O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, você que nos acompanha pelas mídias sociais, Deus nos ama imensuravelmente. E é bom sempre falar deste amor de Deus, deste cuidado que Deus tem para com cada um de nós. A Sagrada Escritura, ela quer trazer e realçar justamente isto. E eu começo na leitura segunda, que diz: quando éramos ainda pecadores, Deus morreu por nós, Cristo morreu por nós. A prova de que Deus nos ama. Nunca tenha dúvida disso. Nunca diga que Deus esqueceu de você ou de nós, que não nos ouve. O amor de Deus, como já disse, é imensurável. É muito além do que nós ousamos pensar. Deus se preocupa, se ocupa o tempo todo. Se podemos falar em tempo em relação a Deus que está fora do tempo, seus olhos estão para os seus, para nós. E como Deus nos ama, como é que Ele se demonstra esse amor por nós? Cuidando através de pessoas. Deus sempre, desde o princípio da Bíblia até o fim, é um Deus que usa a mediação humana. Embora Deus tenha poder para fazer tudo por si só, mas a forma de Deus agir é através da mediação de homens e de mulheres. Ele suscita pessoas, escolhe pessoas, para que possam ser porta-vozes de sua graça. E a escolha, quando Deus faz alguém, não é por mérito desta pessoa, mas é em prol da comunidade. Toda escolha no mundo bíblico e a partir de Deus é uma escolha de missão. É algo que Deus escolhe alguém para que esse alguém possa servir a todos. Não é mérito da pessoa, não é mérito da comunidade, nem muito menos de um povo. Deus se faz presente, levanta alguns, faz sinais para que estas pessoas se tornem mensageiras, porta-vozes de outros. Ele não poderia falar a todos? Poderia. Por que não faz? É a forma de Deus ser. Deus nos ama assim, cuidando de nós através de outros.
E hoje a liturgia nos fala justamente dos chamados, tanto no Antigo Testamento, do papel da formação do povo de Israel, como no Evangelho, da formação dos 12 apóstolos e da missão de cada um deles. Vamos nos ater um pouco a isso, para entender a forma de Deus agir. Na primeira leitura, depois que Moisés, em nome de Deus, libertou o povo do Egito, passou pelo Mar Vermelho, Moisés então chega ao monte. Montanha sempre é o lugar da manifestação, onde Deus se manifesta e fala. Ali Deus falou a Moisés: assim deverás falar à casa de Jacó, ou Israel, e anunciar aos filhos de Israel: viste o que fiz aos egípcios? Ou seja, morreram todos no Mar Vermelho? E como levei sobre essas, como asas de águia, olha que expressão bonita, como conduzi vocês como asas de águia, vocês voaram pelos problemas, pelas tempestades, voaram pela escravidão, vocês passaram, viu como eu os conduzi? Primeira coisa, não percamos de memória aquilo que Deus já fez pelo nosso povo, por nós e pela humanidade. Viu o que Deus já fez na vida e da humanidade? E vos trouxe a mim, diz ele. Portanto, agora vem o compromisso. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, olha, vocês viram o que eu tenho poder para fazer. Mas se vocês agora guardarem, ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão uma raça escolhida. E vós sereis para mim um reino de sacerdote. Sacerdote, pegando do latim, sacerdócio, né? Vem a palavra também do sacrifício. Sacerdote é aquele que faz sacrifício. Sacrifício no latim sacrum, sagrado, facere, fazer sagrado. Sacerdote é aquele que faz algo tornar sagrado. Se nós ouvirmos a voz de Deus e guardar a sua aliança, vocês tornarão tudo aquilo sagrado. Aqui nasceu a escolha do povo de Israel. E o povo disse sim. E durante séculos e séculos esse povo ouviu a voz e guardou a aliança. Só que com o passar do tempo, este povo foi esquecendo de Deus, petrificando o coração, e uma religião foi se tornando cada vez mais dura, fria, simplesmente sacrificial e distante, não tinha mais misericórdia. É neste contexto que surge Jesus, que ao contemplar o seu povo, a raça escolhida, diz: compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus percebe aquele povo do seu tempo. Embora o povo Israel tenha sido a raça e o povo escolhido, este povo desviou. Por quê? Deixou de ouvir e guardar a palavra de Deus. Quando se perde a escuta da palavra, nós nos perdemos. Não tem aquele que nos conduz. Por isso Jesus então chama os apóstolos, chama para justamente o quê? Conduzir as ovelhas para verdes pastagens. É interessante que tanto na primeira leitura, como no Evangelho, como no tempo de hoje, sempre foi, é e será prerrogativa divina. É Ele que toma a iniciativa. Veja o amor de Deus. Ele percebe o abatimento, ele percebe o povo escravizado, ele toma a iniciativa, ele entra, ele ouve o clamor do teu povo, liberta o teu povo, faz sinais e prodígios, e só nos pede uma coisa: ouvir sua voz e guardar a sua aliança. Só que o povo perdeu-se da aliança. Vamos trazer para o tempo de hoje. Como estão as ovelhas hoje?
Como nós estamos hoje? Abatidos, cansados, e parece que nós não temos pastor. E aqui eu não falo simplesmente somente no âmbito da fé. Falo no âmbito da fé somente. Olhar a nossa situação hoje, Brasil e mundo, nós não temos pastores. Temos o pastor que nos conduz na igreja, temos o seu padre, temos o nosso bispo, temos o nosso papa, mas nós não somos simplesmente fechados dentro de uma igreja. Temos pastores e líderes civis. Eu estou cansado. Não sei mais quem ouvir. Um fala uma coisa, outro diz outra. Usa cloroquina? Não usa cloroquina. Usa máscara? Não usa máscara. Fica em casa? Não fica em casa. Estamos numa luta. Não sei se é uma luta política, ideológica, ou se é uma luta real. Eu não sei mais. Não tem uma voz mais hoje que possa ponderar. Estamos perdidos. A realidade é essa. Não tem pastor que nos conduz nessa sociedade. Para onde vai o Brasil? Não sei. Quem está certo? Não sei. Fica em casa, não fica em casa, sai, não sai. E aí? E a gente sente, parece que a gente se sente fazendo algo errado, né? A gente pisa aí fora de casa, vai dar uma voltinha na rua, meu Deus, parece que estou fazendo uma coisa errada. E a gente não sabe por quê. Falta liderança. E por que falta liderança? Porque deixaram de ouvir a voz de Deus. Estão ouvindo a si mesmos. Estão cegos e não estão guardando a aliança de Deus. Estão guardando suas alianças. E quando um povo, assim como a raça eleita de Israel, for um povo eleito, mas se esqueceu da lei, esqueceu da aliança, mesmo que tenha sido escolhido por Deus, se esquecer de ouvir a voz de Deus, leva um povo inteiro à ruína. Por isso Cristo vem, se encarna e diz, vejo como ele se compadece, olha o amor de Deus, ele se compadece porque os líderes religiosos e civis do tempo dele eram como sem pastores, não conduziam mais. E eu sinto isto. Eu sinto às vezes uma angústia interior, porque eu sou padre, não sou cientista, eu não conheço medicina, eu queria poder ter resposta, mas eu não consigo, eu dependo de outras pessoas. As minhas escolhas, minhas decisões dependem, a minha consciência depende de outras pessoas que se dedicaram a tais assuntos. Mas essas pessoas estão se degladiando, e eu não sei se é por verdade, se acreditam, ou por ideologias. E aí o que acontece com a gente? Se perde. O que Cristo faz? Se compadece e diz, a messe é grande, poucos são os operários. Vamos pedir a Deus, na sua oração de hoje, nessa missa, vamos pedir a Deus que levante operários, mas operários que sejam pastores verdadeiros. Pastores. Eu não confio mais em mídia, eu não confio mais em político algum, eu não confio mais que estão falando já saiu a solução, eu não confio. Eu não sei se isso está por trás, se é uma questão humana simplesmente. Eu não sei se a China está promovendo tudo isso. Eu não sei de mais nada. Não posso afirmar nada. Por isso vamos pedir a Deus que suscite, que levante operários para essa messe enorme. Porque se nós nos perdermos mais, será o caos. Jesus então o que faz? Suscita e chama 12 homens, e 12 na Bíblia é um número simbólico, 12, que lembra as 12 tribos de Judá, que lembra a totalidade, ou seja, Deus chama, convida um povo, não mais pela raça, pelo sangue judaico, mas um povo ele chama para que possa aderir à sua voz. Aqueles que aderem, que escutam a sua voz, são chamados, e a estes dá uma missão. Qual é a missão que Deus nos dá?
olha o amor de Deus, como Deus faz. Ele poderia ele mesmo, pirlim, pim, pim, pronto. Não. Deus sempre usa de mediação humana para chegar ao nosso coração. A missão que Deus nos dá, deu-lhes poder para expulsar espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Essa é a nossa missão. Expulsar espíritos maus, sejam espíritos espirituais, sejam, alegoricamente falando, os nossos espíritos, nossas vontades, que existem por aí afora, que não nos levam a Deus. A missão nossa é essa, de expulsar. Cuidado, para você não estar sendo levado pelo espírito mau. Qual é o espírito que está falando pela tua boca? Qual é o espírito que está te conduzindo a postar essas coisas? Qual é o espírito que está te conduzindo na sua vida? Qual é o espírito que você tem ouvido? Deus nos deu a missão de expulsar espíritos maus. E aqui, meus irmãos, não é simplesmente uma ação de descarrego, simplesmente uma oração. Não. Esse espírito mau é um ser espiritual, mas também é toda força contrária ao próprio Deus. Ele nos deu a missão de curar toda a enfermidade e tipo de doença. Então, por que não te dão cura agora? Será que a gente tem poder, não? Mas aqui é que está, meus irmãos. A nossa doença não é o Covid. O Covid não é a raiz da doença que estamos passando. O que está por trás da Covid? Eu não posso afirmar porque eu não tenho conhecimento acerca. Mas atrás da Covid, o que tem ali por trás? Imagino eu e julgo. Ganância, prepotência, poder, dinheiro. Aqui está a raiz de tudo isto. E Deus deu poder a nós. E para que nós possamos expulsar isso, como podemos expulsar isso? Obedecendo, ouvindo a voz de Deus e guardando a aliança. É triste ver neste tempo algumas notícias de pessoas que aproveitam esse tempo de dor, desviam verbas públicas para poder ganhar mais. Gente, é assustador. É diabólico. Como o ser humano está doente. E a nossa doença, eu insisto em dizer, não é o Covid. Nossa doença é nosso pecado, nossa ganância, nosso querer ser Deus de nós mesmos. Deus nos deu o poder para expulsar. Por isso, expulse hoje do seu coração esse espírito mau e cure essa doença. A doença que nos tira do céu se chama pecado. É essa que nos leva. E ele chama os 12, nomeia os 12 e chama hoje cada um de nós. Para quê? Para expulsar do mundo. Estamos orando esse tempo todo, mais de 3 meses, pedindo a libertação. Deus está libertando, Deus está curando. Só que a gente acha que a cura divina é simplesmente curar a pandemia e pronto. Eu digo para vocês que isso não é a cura da humanidade. Ainda hoje, nós não percebemos qual tem sido a nossa doença. Curar ou ter um vírus, um remédio para curar o vírus da pandemia, da Covid, não vai resolver a nossa vida hoje, que continuaremos perdidos. Jesus então dá uma instrução, como deve ser essa missão. Ele fala o seguinte, olha, não deveis ir à casa dos pagãos, nem entrar em cidades dos samaritanos. Isso é no início do cristianismo ainda, porque os apóstolos não estavam prontos, não tinham recebido o Espírito Santo. Eles não tinham recebido o Pentecostes ainda. Por isso, olha, fica só por aqui. Hoje não. Hoje nós temos que entrar na casa de todo mundo. Porque nós temos o Espírito de Deus. Nós não temos mais o espírito mau. Nós somos curados de nossas doenças. Precisamos nós, então, invadir a casa, invadir as casas, levando a verdade. E mostrando, Deus nos ama e curando a doença da humanidade. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. E diz para todas, anunciai,
o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Assim deve ser então a missão. O poder que Deus nos deu de expulsar os demônios e os espíritos maus, qual é? A cura das doenças. Então, padre, por que a gente reza e a pessoa não cura? Quantos estamos acompanhando aqui? Nós temos aqui não sei quantas intenções sétimo dia, umas 8. Outras que morreram ontem, hoje. E eu pedi, será que eu não tenho fé? Lembra, gente, a nossa pior doença é o pecado. O poder que Deus nos deu de curar as nossas doenças é de curar o nosso pecado. Ressuscitar os mortos. Como é que então eu não posso rezar para aquele que morreu? Por que não volta aquele que morreu? Lembrem, não é ressuscitar um cadáver. Quantas pessoas estão mortas pelo pecado? Temos que ressuscitar este povo que está perdido lá e conduzindo outros tantos à perdição. Purificar os leprosos. Os leprosos ficavam afastados da comunidade, excluídos. Vamos acabar com todo tipo de exclusão. Vamos revestir este poder para integrar, para trazer para dentro os que estão fora. E expulsar os demônios. Todo tipo de demônio. Demônio, digo sempre para vocês, demônio, diabo, Satanás, diabolos, demônio, divisor. É um ser espiritual, mas também é tudo aquilo que tem me dividido. Expulse os demônios, expulse a divisão. E como nós fazemos isso? Ouvindo a palavra, guardando a aliança. E qual é a aliança de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não se afaste do amor. Não se afaste da prática do amor. Seja qual for a situação pela qual você esteja passando, não se afaste do amor. Não deixe a raiva entrar no seu coração. Nós podemos ficar angustiados diante de uma injustiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas não deixe a vingança, a raiva, a prepotência, a ganância tomar o seu coração. Cuidado para não se afastar da aliança de Deus. Porque quem se afasta não conduz o povo, não conduz a família, não conduz a sua vida para verdes pastagens. Ei, Deus te ama e me ama muito. Ele está suscitando pessoas, Ele está chamando, só que nem todo mundo quer. Seja você onde você estiver, mão de Deus, sinal de Deus, canal de Deus. Cure a doença que estiver aí, a do pecado. Expulse a divisão que está na sua família. Aproxima os que estão afastados. Esta é a graça que Deus faz. Através de quem? De nós. Deus age através da mediação humana. E se nós dissermos não a Deus, Ele não poderá agir. Porque nosso Deus age desse jeito. Está difícil? Tá. Peço a Deus que nos dê força e coragem. Que saibamos ouvir a sua voz e guardar a aliança. Eu me esforço muito para poder amar. Como eu canto sempre, amar não é fácil. Amar dói, amar sangra, amar machuca. Mas é o único meio de poder libertar-nos de todos os espíritos ruins. Que Deus te abençoe e que nós possamos nessa semana expulsar muitos demônios, curar muitos doentes e trazer para dentro muitos leprosos que estavam afastados. Você tem poder para isso. Basta acreditar, porque Deus age em você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.